Você está ouvindo Rádio FOP Educativa 106.3 FM. Na internet www.fop.br. Entre os dias 5 e 9 de agosto, Ouro Preto se transforma na capital nacional da fotografia, com o Festival Fotógrafos em Ouro Preto. Durante 5 dias, a cidade Patrimônio Cultural da Humanidade recebe artistas, fotógrafos profissionais e amadores de todo o país. Eu sou Glaucio Santos e a gente conversa com Lucas Godoy, um dos organizadores do festival. Lucas, muito obrigado pela sua participação. Como surgiu a proposta do Festival Fotógrafos em Ouro Preto? Na verdade, o Fotógrafos em Ouro Preto é um encontro organizado por ouropretanos que tinham essa vontade de fazer algo pela cidade. E a gente não sabia muito bem como, né? Nós fomos essa última geração de participantes do Festival de Inverno da UFMG. E aí, num certo dia, eu vasculhando o baú de fotografias do meu pai, achei uma foto emblemática de um grupo de pessoas, umas 200, 300 pessoas, em frente à Igreja do Carmo. Eu perguntei o que era, ele me falou que era um festival de fotografia que aconteceu aqui em 87, organizado pela Funarte. A partir dessa foto eu lancei no Facebook e comecei a reunir um grupo de amigos, né, fotógrafos, e a comunidade em geral era um grupo aberto para quem quisesse participar. Desse grupo algumas pessoas foram saindo e ficamos um grupo de 4, 5 organizadores. Então a foto foi o mote, né, para isso tudo que está acontecendo hoje. Já são quantas edições, Lucas? Já estamos na 4ª edição. Na 4ª edição. Este ano, o festival quer provocar uma reflexão sobre a memória social e a utilização da fotografia como meio de percepção das transformações espaciais. Queria que você explicasse um pouquinho para a gente melhor essa questão da transformação. Desde o princípio, a gente pensou em ter como objetivo a fotografia como instrumento de sensibilização do olhar para o exercício da cidadania. A gente quer utilizar não só a fotografia como fim nela mesma, mas para que as pessoas percebam mais o ambiente ao redor, percebam as transformações do espaço, na paisagem, e a partir disso comecem a refletir sobre o que está bom, o que não está muito legal, né? E cobrar das autoridades também. Então esse é o princípio norteador desde a primeira edição. É uma provocação política também? Também, claro. A gente sempre tenta montar a nossa grade de programação convidando fotógrafos que tenham esse viés social, né, como o Miguel Rio Branco, o Kreisberg, que já vieram nas outras edições, o Pedro Davi, que vem nessa, né, e a Maureen Biziliar, que são fotógrafos muito comprometidos com essa questão social e não só da fotografia, da parte estética, né, mas da reflexão que vem por trás. Agora, o campo da fotografia, Lucas, ele é muito amplo. Tem espaço aí para diversos nichos, fotojornalismo, fotografia de casamento, fotografia de cidades. Qual que é o foco do festival? O festival tenta abarcar todos esses ramos, né? Mesmo a gente tentando montar uma programação com essa preocupação social, né? Com essa preocupação com a cidade, que acaba concentrando problemas que são globais, a gente tenta fazer oficinas práticas para fotógrafos de casamento. Tem oficina, como a do Eduardo Tropel, Um Olhar, que é para fotógrafos iniciantes. Tem a imersão fotográfica, que é uma reflexão sobre a cidade em si. E tem a oficina Fotografia de Espetáculo com a Nath Torres, que é uma oficina voltada para o público geral, que vai desde de fotógrafos principiantes a fotógrafos profissionais. Ok, a gente vai fazer um breve intervalo, Lucas, e a gente já retoma essa questão da programação. Estou conversando com Lucas Godoy, um dos organizadores do Festival Fotógrafos em Ouro Preto. Você está na Rádio FOP Educativa 106,3 FM. Na internet www.fop.br. O FOP Educativa. Informação e cultura ao seu alcance. A UFOP Educativa apresenta Minuto Astronômico. Radiotelescópio. Telescópio destinado à captação e visualização de fontes celestes na frequência do rádio. A sua forma pode ir desde um conjunto de antenas enfileiradas para observação por interferometria, como nos telescópios de síntese de abertura, até os telescópios de disco
semelhante aos refletores ópticos. Os discos podem ser ligados entre si para formarem um enorme telescópio. Acabamos de apresentar Minuto Astronômico, um programa de educação e orientação sobre o universo e a formação dos planetas nas ondas do seu rádio. Produção, Setor de Astronomia do Museu de Ciência e Técnica da Universidade Federal de Ouro Preto. Orientação e apresentação, professor Gilson Nunes. Navegar nas redes sociais, ver um filme ou um vídeo na internet, baixar músicas ou novos programas, só mesmo com banda larga, preços justos e alta velocidade. Mas quantos têm esse privilégio? Já pensou nisso? Banda larga é um direito seu. A Associação das Rádios Públicas do Brasil, ARPUB, apoia esta campanha. Participe do programa de incentivo à inovação. O programa dará aporte financeiro, técnico e gerencial para projetos inovadores de base tecnológica e bolsas acadêmicas serão oferecidas para alunos de graduação e pós-graduação. Não fique de fora, valorize sua pesquisa. Saiba mais sobre o programa. Visite www.nit.fop.br ou www.fop.br/Incultec. Estamos de volta com Lucas Godoy, que está falando pra gente hoje sobre Festival Fotógrafos em Ouro Preto. Lucas, a gente estava falando da programação no bloco anterior. Me chamou muita atenção o tema Ouro Preto, Cidade Murada. Eu vi que vocês reuniram 206 fotografias de 48 fotógrafos das 5 regiões do Brasil e também de autoria de um fotógrafo do Canadá. A ideia é fazer uma exposição. E por que o tema Ouro Preto, Cidade Murada? O tema Ouro Preto, Cidade Murada, ele parte do pressuposto de que Ouro Preto é uma cidade que é sustentada por muros. Então a importância desses muros, né, é fundamental para a sustentação física da cidade. E a partir disso a gente levou para a metáfora dos muros como superação dos obstáculos, né, como unidade, né, superação das dificuldades no nosso dia a dia. Então a gente procurou, a partir disso, ocupar os muros da cidade com projeções fotográficas. E aí a nossa ideia, ela parte de uma convocatória aberta para o público geral, fotógrafos amadores e profissionais. Esse é um nicho. O outro nicho é de fotógrafos convidados. E o terceiro nicho é a Maureen Bizilhar, que é essa fotógrafa inglesa, que já mora no Brasil desde a década de 60 e que vem com o ensaio Pele Preta, pela primeira vez em Minas Gerais, para fazer uma homenagem aos 300 anos da Irmandade Nossa Senhora do Rosário. Então a ideia de todos esses 3 nichos é discutir a cultura negra. Bacana. E como que surgiu essa ideia? Essa ideia surgiu a partir da nossa observação dessa importância dos muros como sustentação física. Mas os muros, eles estão muito presentes no imaginário do ouro-pretano. Né? Sempre tem alguém brincando na parte de baixo ou de cima de um muro, um casal de namorados encostado no muro. Tem também sempre, hoje em dia nem tanto, mas a gente, pelas pesquisas que fizemos, a gente viu que antigamente chegava um circo na cidade, o cartaz era pregado no muro, então o muro tinha essa função de comunicar. Esse diálogo com a cidade. Exatamente. Então aí a gente falou, os muros, e são galerias a céu aberto, né? Sim. A gente tem que ter os devidos cuidados, a gente sabe da cobrança que o IPHAN tem, né, por conta do desgaste dos muros, né, da maneira como as pessoas utilizam, maneira errada como que as pessoas utilizam os muros, e a gente quer discutir isso também. Como ocupar esses muros de maneira correta. É isso que eu ia falar, porque na programação eu vi que tem também uma temática relacionada à preservação, né? Tem uma provocação em relação a isso. Exatamente. A gente está usando as projeções para mostrar isso. É possível dialogar e fazer intervenções na cidade sem destruir o patrimônio, né? Sem interferir na paisagem, né? Sem interferir no centro histórico. A gente observa que ao longo do ano você tem palanques monumentais em frente ao Museu da Inconfidência, e a gente queria ver uma maneira de interagir com a cidade sem fazer com que a obra ficasse à frente do patrimônio histórico.
Além da exposição, a programação tem papo com foto, oficina sobre Lightroom, que é um software de edição de fotografias, e também lançamento de livro. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre as atividades que estão previstas na programação. A programação tem grande parte gratuita, aberta ao público, e outra parte é paga, necessitando de inscrição no nosso site. A programação conta com Papo com Foto, que é esse diálogo entre fotógrafos e o público. Temos também as exposições. Podemos destacar a exposição do Pedro Davi, que é um fotógrafo de Belo Horizonte, que se chama Fase Catarse. Temos a exposição bem ao norte de Goiás, com o fotógrafo Dimas Guedes. Temos a exposição Retratos Pintados, sob curadoria do Gelcio Fortes. É uma exposição que parte de uma pesquisa do Gelcio nos distritos de Ouro Preto e no município sede, atrás dessa técnica de pintar retratos em preto e branco, que foi tão comum na década de 1950 e 60, tanto no interior do Brasil como um todo. Temos também a exposição Vidra, do coletivo Olho de Vidro, a exposição Frestas, da Galeria Portfólio de Curitiba. Além disso, temos as oficinas, né? Nas oficinas, teremos a oficina de fotografia de espetáculo com a fotógrafa Nath Torres, a oficina de Adobe Lightroom, que é um software fundamental para qualquer fotógrafo profissional nos dias de hoje, e amador, entusiasta também, com o Henrique Ribas, que é um grande fotógrafo de casamento de Belo Horizonte. Temos a oficina Um Olhar de Introdução à Fotografia com o Eduardo Tropper, e temos também a imersão fotográfica, que é uma leitura e um mergulho na cidade, que vai ser organizada por 4 fotógrafos da Galeria Portfólio de Curitiba. Além disso, os Papo com Foto, além do da Malrim Bisiliar, que abre o encontro numa homenagem aos 300 anos da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário, teremos também o Papo com Foto Memória Digital Acervos Futuros, com Léo Drummond da Nitro Imagens e Henrique Ribas. A ideia desse papo é justamente discutir qual é o futuro dos arquivos digitais de hoje, como é essa organização, o fluxo de trabalho, como os arquivos de hoje vão ser lidos pelos computadores no futuro. Eu vou até pedir para você parar por aí, porque é tema do nosso terceiro bloco. Eu queria perguntar para você o seguinte: tudo isso que você me falou, eu percebi também na programação que o evento ele não fica ali restrito, claro, né? O fotógrafo tem que ir para a rua, tem que captar a imagem. Vocês têm roteiros fotográficos. Qual é a proposta? A proposta desses roteiros fotográficos era levar tanto o ouropretano quanto o visitante para conhecer o lado B da cidade. Então a gente tem 3 vertentes de roteiros fotográficos. Um é o do Morro da Queimada, com o professor André Castanheira. Então ele vai levar os participantes para conhecer as ruínas do Morro da Queimada e tentar sensibilizar as pessoas com um olhar fotográfico sobre aquele espaço, que foi um espaço de conflito em diversas etapas da ocupação de Ouro Preto. O segundo é o roteiro fotográfico Memória e Fotografia em Ouro Preto, com Bernardo Andrade. É uma caminhada descontraída por pontos estratégicos para se fotografar em Ouro Preto, fazendo a comparação entre fotografias antigas e a paisagem atual. E o terceiro é Pelas Montanhas e Cachoeiras de Ouro Preto, que é ministrado pelo Danilo Avelar. É um passeio de Land Rover pelas montanhas, cachoeiras e parques de Ouro Preto, nos distritos e nos arredores do município sede. Ok, a gente daqui a pouquinho volta com esse bate-papo muito legal sobre fotografia. Nós estamos conversando com Lucas Godoy, que é um dos organizadores do Festival Fotógrafos em Ouro Preto, que vai acontecer de 5 a 9 de agosto. A gente já volta já, não sai daí. Você está no lugar certo. Informação e cultura ao seu alcance. O FOP Educativa 106,3. Todos os anos, milhares de brasileiros pegam dengue. Uma doença séria que causa a morte de muita gente. Mortes que, com medidas simples, poderiam ser evitadas. Entre na mobilização contra a dengue. Cuide da sua casa. Fale com seus vizinhos. Converse com a prefeitura. Dengue, se você agir, podemos evitar. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos. Você ouve agora Marteladas Geológicas. Contaminação por metais pesados na água. Metais pesados são aqueles entre o cobre e o chumbo na tabela periódica. Eles não podem ser destruídos, mas a água em contato com eles pode ser tratada. Alguns em pequenas quantidades, como o cobre e o zinco, são necessários ao nosso organismo. A maioria é tóxico e em contato com a água pode contaminar o ser humano, outros animais e vegetais.
Esse contato pode ser direto ou indireto. Quando nos alimentamos de alguma planta ou animal com metal em seu organismo, a principal fonte de contaminação de metais pesados na água se dá por indústrias que utilizam metais como mercúrio em sua linha de produção e posteriormente o descartam em rios ou córregos sem tratamento adequado. Também são fontes os incineradores de lixo, que contaminam o ambiente com chumbo e cádmio. No oceano, os metais pesados tendem a se depositar no leito oceânico, contaminando a fauna e a flora aquática permanentemente. Aqui no quadrilátero ferrífero, região onde Ouro Preto está inserida, a água usada para o consumo vem da captação de bacias hidrográficas. Porém, existem comunidades que consomem água proveniente de nascentes e minas abandonadas, onde a concentração de arsênio é alta. Consumir água dessas fontes pode trazer sérios riscos à saúde, uma vez que elevadas concentrações desse elemento podem gerar problemas cardiovasculares, mentais e até mesmo diversos tipos de câncer. No Brasil, a quantidade de arsênio aceitável na água é de 10 microgramas por litro. Qualquer água com quantidade maior é inviável para o consumo. Dessa forma, é bom conhecermos a água que usamos para o consumo, exigindo dos órgãos responsáveis o tratamento adequado. Marteladas Geológicas, um programa de educação e orientação sobre as conformações e efeitos naturais do solo. Programa de educação tutorial, PET Geologia da UFOP. Apresentação, Aulo Rosmaninho. Orientação, professora Advane Terezinha Costa. Rádio UFOP Educativa. Informação e cultura ao seu alcance. Estamos de volta falando sobre Festival Fotógrafos em Ouro Preto. Aqui nos estúdios da Rádio UFOP Educativa, a gente recebe Lucas Godoy, que é um dos organizadores do evento. O tema do nosso bate-papo agora, neste terceiro e último bloco, é sobre a fotografia digital. Você já, como se disse, já deu uma deixa aí sobre as discussões relacionadas à fotografia digital. Lucas, estamos na era digital e a câmera está presente em diversos equipamentos eletrônicos. Isso possibilitou que muita gente vem se colocando como fotógrafo, né? Celulares em geral, tablets, diversos equipamentos, as pessoas têm ido a casamentos, eventos, de uma forma geral, para fotografar. Como os profissionais da fotografia vêm lidando e discutindo essa questão? Isso é um paradoxo engraçado, porque por mais que as pessoas tenham acesso às câmeras, elas não querem olhar para fora, elas querem fazer selfie, né? Elas querem olhar para si mesmo. Então, estamos na moda da selfie hoje, né? Exatamente. Então é uma coisa que incomodou a gente desde o princípio, né? Como educar as pessoas a usar essa ferramenta fantástica para melhorar o mundo ao redor, né? Então a gente sempre pensou nisso e também falando no caso dos profissionais, se eles se sentiram de alguma maneira afetados, né, por conta da participação maior. É uma quase uma concorrência, não chega a ser tanto mais quase uma concorrência. A gente acaba achando que é o contrário. A partir do momento que as pessoas fazem mais fotos, elas percebem, o senso estético delas fica mais apurado, percebem que elas não são capazes de fazer fotos como profissionais. Então a necessidade de contratar um profissional vem crescendo cada vez mais. Então não está no caminho contrário? Na minha opinião, não. Na minha opinião, a partir do momento que as pessoas fotografam, elas conseguem perceber que elas não são capazes de fazer aquilo que um profissional faz. Lucas, se a gente fizer uma comparação num tempo nem tão longínquo assim, hoje nós temos as câmeras digitais e tínhamos o filme, né, o negativo. Eu queria saber qual que é a sua preferência. Você é amante da fotografia daquela época e utiliza o filme hoje ainda, não tão oferecido assim no mercado, né, de uma forma mais restrita, ou você está totalmente apoiado e acostumado, vamos dizer assim, com a era digital? Eu me pego muitas vezes me perguntando se eu fosse da era analógica, se eu seria fotógrafo. Mas eu dei sorte de pegar um pouco dessa época e era tudo muito mais complicado, né? Então era tudo muito mais caro, né, mais difícil de lidar.
mas o digital ainda não supera o charme do negativo e nem a qualidade, né, da imagem final. Então, eu tenho planos de fazer esse resgate. Eu acho que quando a gente volta nas técnicas antigas, a gente aprende muito, né? Mas não pretendo nunca abandonar o digital. Eu acho fantástico. É um caminho sem volta também. Exatamente, né? É um caminho sem volta, né? E os desdobramentos disso são fantásticos. Hoje em dia você tem impressoras fine art que fazem impressões de altíssima qualidade, com pigmento mineral e tudo mais. Então, eu sou a favor da gente usar as duas coisas, né? Não abandonar o filme, né? A coisa do filme, do revelar, né? E manter o digital aprimorando isso, né? Era quase romântico, né? Fazer a fotografia e esperar. Exatamente. Será que deu certo? Será que queimou? Será que não? E aquilo, né? Você saiu com um filme de 36 e acabou. Hoje em dia, você sai numa tarde e você tira 300 fotos. Né? É isso aí. Lucas, quem pode participar do festival? Já falamos que profissionais e iniciantes, mas qual que é a idade mínima? Quer dizer, a mãe tem lá um garoto lá de 15 anos ou uma garota de 15 anos que são apaixonados por fotografia. Eles podem ser inscritos no festival? Podem ser inscritos. Temos oficinas voltadas para esse público de 15, né, a partir de 15 anos. E temos também as atividades, as exposições, não tem restrição de idade, as apresentações musicais. Além disso, contando aí com o patrocínio da Samarco, com o apoio da Epson, da FAOP, da UFOP, do IFMG, nós conseguimos realizar algumas outras ações, algumas acontecem ao longo do ano, como uma ação de valorização da mulher que vai acontecer a partir de agosto até dezembro no distrito de Antônio Pereira. Vamos ter também no domingo, no fechamento do encontro, no dia 9, um festival de papagaio. Eu queria até saber se o festival de papagaio foi uma provocação para vocês terem um momento de fotografia diferenciada, né? Um movimento, e tem toda uma técnica diferente também, né, para fotografar um objeto em movimento, ou se foi para atrair um possível público infantil. Como que foi isso? As duas coisas. No final da década de 80, uma das melhores lembranças que eu tenho de Ouro Preto era dos festivais de papagaio organizados pela FAOP, no Morro da Forca. E era uma coisa fantástica, né? Você tinha aqueles colibris, dezenas de meninos correndo ali, ocupando aquele espaço. Então a gente pensou, por ser uma coisa, o Festival de Papagaio ser um momento muito bom para os fotógrafos, né? Imagens maravilhosas, por ser no Morro da Forca, então a ideia de ocupar aquele espaço, que é um espaço fantástico de Ouro Preto, que fica deixado de lado, e por envolver a comunidade, né? Trazer a criançada que fica muito presa a videogames e tablets para vir para a rua, para soltar papagaio, para conhecer outros meninos. Então fica o convite para todos comparecerem ao Morro da Forca no dia 9 de agosto, Dia dos Pais, para fazer piquenique, para soltar papagaio a partir das 9 horas da manhã. Ok, Lucas, muito obrigado pela sua participação, por ter vindo à Rádio UFOP Educativa, e todos participem do Festival Fotógrafos em Ouro Preto. Eu que agradeço, fica o convite para a nossa abertura, que acontece oficialmente no dia 6, às 19 horas, na Igreja de Nossa Senhora do Rosário. Eu conversei com Lucas Godoy, um dos organizadores do Festival Fotógrafos em Ouro Preto, que acontece entre 5 e 9 de agosto. Quem quiser saber mais informações, basta acessar www.fotografosemouropreto.com.br. Continue sintonizado na Rádio UFOP Educativa.